Aoba. Bom, se você não me conhece, eu sou o Bigode. Vou deixar aqui em cima do o meu perfil. E eu estou com essa pano na cara por causa de que eu estou querendo preservar a minha imagem sobre essa treta toda. Sem enrolação, vamos começar. Eu vou falar quem é Renato. Para aqueles que não conhecem o Renato, chegaram agora no Paçoca, o Renato é um petista, mau caráter, que briga com todo mundo que ele vê pela frente e depois se vitimiza dizendo que ele é de Deus e que todas as críticas sobre ele é de Deus, né? É sobre Deus, no caso. Sujo, sujo. É, eu vou falar minha parte agora, né? E depois eu vou falar o da abobrinha, já que eu não vi essa vida. Abobrinha estou sabendo só agora e eu estou fazendo esse vídeo para explicar agora. Vamos lá. O abobrinha, eu, né, no caso, eu tive uma relação muito de briga com o Renato. Não odiava ele no início, mas depois de uma briga que a gente teve, que eu vou explicar mais pra frente, eu comecei a odiar ele. Foi o seguinte, ele já tinha uma briga, ele causou uma briga no início do ano, porque ele foi lá e inventou de ser preconceituoso no Paçoca. Nessa dia ele foi preconceituoso, todo mundo caiu em cima dele e ele foi banido. E eu ainda não tinha banido ele porque eu tinha acreditado nele que ele ia mudar. Porque depois ele voltou, depois de um tempo, ele voltou e falando que agora ele era de Deus e ele tinha mudado. E ele não ia arrumar briga com ninguém. Acabou se provando que era mentira. Aí, né, um tempo se passou, de novo, e aí ele postou uma postagem no Paçoca falando que ele foi no Instagram, ele comentou no Instagram, ele foi no Instagram de um policial, que ele viu o policial chorando, e ele comentou, vocês não choram quando os policiais, vocês matam os inocentes. Vou deixar aqui em cima, né, esse print do que ele falou, para explicar melhor. Vocês não se importam, vocês não choram quando vocês matam a vida inocente. Sem prova nenhuma. Sem prova nenhuma, ele acusando o policial que morreu. Esse policial tinha morrido entrando numa favela. Ele foi lá e falou isso. E aí a minha briga com ele foi de a gente ficar discutindo. E no final do dia eu bani ele e saí do Paçoca. E nunca mais tinha voltado até um tempo atrás que eu voltei. Nesse tempo que eu voltei, eu não fiz muita coisa e depois saí de novo. E agora eu voltei de novo, um dia atrás, pra fazer esse vídeo aqui. Na verdade eu entrei pra zoar, né, pra brincar e tal, ver como tava. E aí o Abobrinha chegou em mim, num post que eu tinha comentado, ele falando o seguinte, eu preciso da tua ajuda. Não preciso da tua... Ele chegou no meu comentário falando assim, o Renato fez coisa errada. E aí eu falei, normal, isso já acontece toda vez. E aí eu falei que ia fazer um vídeo sobre o Renato. E aí agora estamos aqui fazendo esse vídeo com o Renato, né? De toda a briga com a abobrinha. Eu já deixei a minha ênfase, né? E agora a gente vai ver a ênfase do abobrinha, no caso. Então vamos lá. Pronunciamento. Olá pessoal. Como vocês já sabem, houve uma treta entre eu e Renato. Ok. Tava avaliando os posts da maioria. E como ele me bloqueou, eu não podia ver. Como eu já vi os comentários dele, enchendo o saco das pessoas, então eu criei uma conta chamada Avisos e mandei um ADM para ele que ele corre risco de banimento. E confesso, não foi uma conversa nem um pouco agradável para os dois lados, mas de qualquer forma estava tudo bem. Ele não me bloqueou nessa conta, beleza. E beleza. Não estamos mais nos interagindo ok. Outro dia havia postado isso, odeio política, mas falar mal do Lula é obrigação. Dando uma consideração para vocês, ele comentou, né? Ele comentou assim: odeio política, né? Mas falar mal do Lula é obrigação. Ele comentou isso no separado. Ele não tinha comentado isso num post do Renato. Ele não tinha comentado isso trazendo republicano alguma coisa do Renato. Não, ele só comentou
odeio política, mas falar do Lula é obrigação. Ele só comentou isso. E o Renato odiou ele por causa disso. Porque o Renato trata o Lula como um deus. Como alguma parte do Paçoca trata. Continuando, né? Postei isso no tom de piada. Como o Renato não entende piada e leva tudo sério, fez um post dizendo que odiar não pode, etc. Por até a beleza, porque mesmo que eu tenha falado na piada, ainda mais que odiar o que eu falo não é gostar. Importante lembrar disso. Lembrar que Deus olha principalmente a intenção, mas simplesmente do nada o cara decide bloquear todos os Johnson por motivos. Continuando. E aí, o post do Renato, né? Estou bloqueando todos os ajudantes da redução da paçoca, dizem que odiar a política, que fica perseguindo, que falam de política aqui nessa rede social. Esse rapaz foi o primeiro a ser bloqueado por mim nessa outra conta dele. Porque ele é maracói, né? Ele é assim, ó. Ele é maracói, tá ligado? Nessa rede social, abaixo, foi o primeiro a ser bloqueado por mim nessa conta dele. Ou também já foi bloqueado, odeio política. Então estão bloqueando. Não verão mais postagens falando sobre política. Não me meto em postagens de ninguém, mas também não quero que se metam nas minhas postagens ninguém falando de política. E aí você vê aqui que ele republicou, né? Ele falou: não me meta na minha política. O cara, o Abobrinha, só tinha comentado: odeio política, mas falando do Lula é obrigação. Ele não republicou. Ele não comentou isso no comentário do Renato. Ele não republicou esse negócio. Ele literalmente só comentou isso no Paçoca. E quer falar que ele tá sendo perseguido. Vai tomar. Continuando. Né? E ele meteu uma coisa bíblica, sendo que Deus já meteu a porrada em quem falava, em quem vendia coisa errada para as outras pessoas. Aí, continuando. O cara me acusa de chantagem por ban. Olha que coisa bizarra. Olha que aumentou e postou de boa, mas no outro dia, do nada, ele veio com esse papo aí. Olá, Renata. Após a violação da sua conta, pode ser banida. Não consigo aplicar banimento, pois você bloqueou. Vamos conversar sobre nós entender novamente. Caso contrário, seu banimento irá aumentar. É esse tom de aviso, né? Aí o Renato comentou assim: vivemos um tempo difícil, as pessoas acusam as outras coisas que elas mesmas não fazem, não apresentam provas e simplesmente jogam conversa no ar, esperando que alguém passe essa conversa adiante, até alcançar um número alto de pessoas. Até hoje não provaram o roubo sequer do Lula, se não existe prova do roubo. Claro, claro que não existe roubo do Lula, né? O cara literalmente só foi preso. Só, mas não provaram que ele foi, não provaram que ele roubou. Mas eu não vou entrar nessa tipo de política porque eu não quero, né? Se não existe prova do roubo, também não existe ladrão. Então, pra que continuar com essa ideia de que chamar o Lula de ladrão? Prove primeiro que foi ele que roubou para depois chamá-lo de ladrão. RS. Detalhe: ninguém tava chamando o Lula de ladrão, né? O Abobrinha, no caso do Abobrinha, não tinha chamado o Lula de ladrão. Ele só falou que odiar o Lula era obrigação. Só isso. Olha como o cara se vitimiza. Pelo amor de Deus, cara. Continuando. Agora o cara fica mandando em direitinho, parecendo um menino de 2 anos. Uma coisa que eu achei interessante, um dos posts, é que ele fala, que alguém falou, que ele só quer um palco. Tenho certeza que foi mais uma indireta pra mim. Mas olha que legal. Eu nunca falei isso. Então creio que alguém falou que ele achou que era eu, né? Ou seja, o cara só, ele ataca, ele não quer saber nada, tal, foda-se quem, tal. Pra ele é isso, né? Pra ele é isso, né? Caraca, calma aí. E aí, continuando, né? Quando eu tava na moderação, eu podia ver todas as denúncias que ele fez a elas. Bem, qualquer pessoa que usa uma foto bonitinha de anime das ideias. Ele acha que eu, agora maior problema esse, em usar minha imagem para as intenções, geraria muito problema pro meu lado sem perceber. Teve essa treta agora. Nesse tempo depois do anterior que eu citei,
Ele ficou me acusando de stalking. Alguns posts apagados. Aliás, eu tinha saído da equipe, trocaram meu selo e o selo de staff no selo pago e azulzinho. Paçoca adicionou aquela função com selos azuis, que podia ter possibilidade de ver o que visualizou o perfil. Adivinha só? Renato tinha visualizado o post dele. O cara fala que não gosta, né? Que fala em mal do político dele. Mas aí ele vai lá e posta e vai lá e fica visualizando as coisas e tal. É um bando de um vagabundo, um cara desse, né? Pelo amor de Deus. E aí a Gabi, que eu pretendo falar uma coisa pra ela no final do vídeo. O Renato sempre teve suas publicações de política e ninguém nunca falou sobre. Mentira, eu sempre falei sobre. E eu sempre falei que a maioria delas eram bestas, burras e passapano. Mas beleza. Então algum dia qualquer falaram uma vez sobre uma tempestade em um copo d'água e ainda fez... Tá, preconceituosa. Mentira. Não foi uma tempestade d'água. Ele realmente tinha comentado os comentários preconceituosos. Todo mundo lembra dessa bosta. Todo mundo. Não é possível. Alguém deve lembrar disso. Mas todo mundo sabe que ele foi banido. Na primeira vez ele foi banido. Todo mundo baniu ele. O Paçoca baniu ele por causa dessa fala preconceituosa que ele teve. Ok. Ele começou repetindo as mesmas coisas sobre perseguição, sendo que ninguém mais estava falando sobre o assunto. Toda hora, repetindo a mesma coisa. Para os modelos, os criadores dessa rede, a única coisa que importa de público aqui é, Renato, dizer isso como ninguém trazendo esses assuntos sem fundamentais. Aí o Renato falou, como o protagonista, né? Porque ele se acha o protagonista. Ele se acha o garanhão, né? Ele postou lá inveja, o significado da inveja. Nossa, como a gente tem inveja do Renato. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Inveja desse cara, pelo amor de Deus, acorda pra vida, porra. E aí ele postou doces sobre inveja, né? E aí ele continuou com essa ideia de inveja e tal. Pelo amor de Deus, cara chato da porra. E aí ele começou nessa pira, né? Explicando melhor. Ele começou nessa pira de que o Abobrinha conseguia ver ele, né? Mesmo com ele banido. Conseguia ver ele mesmo banido, porque ele tinha um selo azul, né? O cara, né, tinha um selo azul. E aí ele comentando com outra pessoa, né? Enquanto tu não bloquear todos, vai continuar nessa coisa, né? Alguém comentou. Aí ele falou assim: mas o pessoal que chat pergunta ele, o selo azul pode fazer pode fazer, que eu não entendo nessa disso, vai me chamar de covarde porque eu bloqueei todas as... Já bloqueei essa gente fala todo. Ele achava que o selo azul dava esse poder. Renato, né? Pelo amor de Deus. E aí o Renato comentou de novo, né? Rede social Paçoca. Precisa criar um sistema de segurança seguro. Usuários que foram banidos da rede social com contas falsas perturbando a vida de gente que só está aqui interessado em fazer nossa postagem em paz. Em paz. O cara simplesmente se encucou com um cara que só comentou que odiar o Lula é obrigação e quer paz. Um caba desse quer paz mesmo? Vai catar coquinho, vai. E aí ele comentou o seguinte: vim para essa rede social somente para expor minhas ideias e continuar sendo a verdade maior de Deus. Abençoe todos mais tarde, voltarei mais tarde. Porque ele sempre tem que ficar. Ele tem que ficar nessa ideia de ficar postando essa merda de paz. Ele não tem paz, ele não quer paz. E aí, né, E aí entra, né, as postagens que eu falei dele, né? E aí, né, obrigado. Aí um dos prints. Aí ele ficou vendo meu perfil, aí continuando, ele ficou com meu perfil, bem tratar, continuou sobre stalk mais uma vez, porque ele achava que a Abobrinha tava catando stalk, né? Tava fazendo stalk com ele. Pelo amor de Deus, esse cara não tem jeito não. Tava sendo atacados, aí depois, né, dessa briga aí, os servidores do passado foi atacado. Aí eu comentei sério, aí ele distorceu, né?
Aí eu vou deixar aqui, né, aqui em cima de novo, o pronunciamento do Bochecha. Informamos que estamos enfrentando ataques de nossos servidores, que podem ocasionar instabilidade e travamentos atrasos no funcionamento do aplicativo. Em vez de notificações, pedimos sinceras desculpas pelos transtornos causados nas medidas necessárias estão adotados para a correção do problema. Normalização do serviço em menor tempo possível, agradecendo a compreensão. E aí ele comentou, né? O cara comentou, faz um. O cara comentou assim, né? O Apobrinho. Faz um pix aí pra mim. Olha, ele aí zombando de vocês. Eu estou recebendo ataques da abobrinha do Paçoca que disse que não tinha banido ele. Meu Deus, sério, que coisa. Né? Esse cara. Meu Deus do céu, cara. O cara distorce tudo. Aí, como eu falei, ele falando sobre o selo azul, que ele acha que o selo, quando você tem o selo azul, você pode bloquear o, você, tipo, se você tem um selo azul, se você bloquear outra pessoa, a pessoa ainda consegue te ver, mesmo se você bloquear outra pessoa. Isso é uma mentira, né? Aí continuando. Aí ele continuou com esse negócio do selo azul e tal. Aí ele continuou, ele também se inculcou muito com essa ideia de contas falsas, né? Aí ele comentou aqui, eu vou deixar aqui em cima no caso. Rede social Paçoca precisa criar um sistema de segurança seguro. Usuários que foram banidos da rede social estão criando contas falsas e perturbando a vida de gente que só está aqui interessado em fazer nossas postagens em paz. Renato Souza. Aí beleza. Aí no caso eu continuei conversando com ele e tal, com a abobrinha. E aí ele mandou um print. Eu não vou afirmar nada desse print porque eu não, porque ela não é, ela tá fora de contexto. Então eu não quero que achem que eu tô achando que isso aqui é num sentido ou num sentido ou tirar do contexto. Eu só vou adicionar aqui para vocês entenderem, deixar vocês entenderem como vou deixar aqui em cima no caso. Renato, obrigado. Desejo que alguma mulher da sua família seja, não vou continuar, sexualmente e engravide, você assuma como seu filho e filho de, não vou continuar. Também se alguma mulher de sua família estiver numa gravidez de risco, siga a gravidez, não vou continuar, e você arque com as despesas do velório e enterro dela. Se alguma mulher estiver grávida de um bebê, não vou continuar, tem esse bebê para você criar, de não falar mais bobagem. Bom dia, bom dia e tchau. E aí, ele mandou o texto, né? Momento específico, mandei mensagem dizendo que as violações contra a são banidas e tal. E ele explicou de novo. Então, é isso. Todas as informações, todos os prints, todas as provas vão estar aqui em cima, né? Aqui para vocês verem. E o que eu tenho para falar é o seguinte: o Renato tem que ser banido. Na minha visão, ele tem que ser banido, porque é um cara que ele não agrega em nada, ele não deixa ninguém em paz, e ele tá todo momento arrumando problema com uma pessoa que aleatória, por motivos bestas. Então eu não acho que uma pessoa dessa tem que ter direito de ficar no Paçoca. Ainda mais falando que ele fala, porque ele já tinha sido preconceituoso uma vez. E ele não pode, uma pessoa preconceituosa, essa não pode estar no mesmo prazo que os outros. Na minha visão, no caso. Então, continuando. Os escravos que eu queria deixar aqui, é claro. Eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês espalhem esse vídeo para próximas pessoas novas do Paçoca. Nem precisa espalhar. É só vocês falarem. Esse vídeo saiu no Bigode. E vocês podem ir lá e ver o vídeo todinho. Para mais pessoas ficarem atentas sobre esse cara. E mais pessoas saberem que esse cara é um grande canalha, né? E que já tinha estado banido do Paçoca.
E que vocês banem esse cara e que ele continue no limbo. Que ele tinha que ter continuado desde o dia que ele foi. Ele foi banido por causa dos princípios preconceituosos deles, né? O scram que eu queria falar é sobre eu com a treta do Gabi. Eu queria pedir desculpas. Eu estou usando esse momento não para me aproveitar, mas porque esse aqui vai ser o último. Esse vai ser o pronunciamento e também vai ser a última vez que eu vou comentar alguma coisa no Paçoca, porque eu também tô de saída. Eu quero pedir desculpa, né, pra Gabi sobre toda a treta que eu tive com ela, sobre aquele comentário que eu acabei postando. Eu vou tentar lembrar aqui de cabeça. Acho que eu não tenho print deles agora, mas o eu tinha falado, né? Ela tinha falado que quando ela era pequena, ela recebia muito assédio de homens mais velhos, né? Quando ela tava ali por volta da adolescência dela. E aí eu comentei o seguinte: hoje em dia você não recebe porque não deve ser lá aquelas coisas. Foi quase nessa forma aí. E avisando, eu não apoio nenhum tipo de assédio. Eu acho a pior coisa no mundo o assédio, a pedofilia e qualquer outra coisa que seja sexualmente. Eu odeio tudo isso. E o contexto desse negócio foi porque na minha cabeça, eu não tinha pensado nisso antes, né? Mas aí eu parei pra pensar. Na minha cabeça, naquele momento eu tava brincando com ela da atualidade. Falando, hoje você não é tão querido e tal. Só que eu não percebi que isso acabou acarretando como se eu apoiasse que o assédio continuasse, né? Depois que ela fosse criança. E aí esse negócio continuou, né? Ela acabou me bloqueando. E aí eu nunca mais ouvi sobre ela. Então eu queria deixar esse momento aqui pra falar dela e pedir desculpa, né? Eu já tinha pedido desculpa antes, mas se não chegou nela, eu peço desculpa de novo, porque realmente foi uma fala de merda e eu não pensei na hora de falar. E eu mudei desde aquele dia que eu falei aquele negócio, eu mudei e eu não falo mais aqueles negócios, né, no caso. E é isso. Essa foi toda a treta do Renato. Eu acho que foi bem explicado pra vocês. E eu espero no fundo do coração que vocês entendam que eu não estou aqui por visualização ou do tipo, eu tô aqui pra avisar sobre esse cara, né? E sobre isso, tal. Todas as pessoas que eu fiz mal, que eu fiz mal diretamente ou indiretamente, eu peço desculpas, né? Porque não foi minha intenção. E eu quero que vocês sigam em frente. Que a vida de vocês seja maravilhosa. Porque se não for maravilhoso, não há motivos para você querer, né, que o mundo seja. Não tem motivos para você achar que o mundo não vai melhorar, porque o mundo vai melhorar, né, no caso. O mundo vai melhorar. É isso. Vou me despedir e tchau.